Boa tarde a todos, todos bem-vindos mais uma vez a essa casa, né, que nos recebe, né, como todos os dias, né, quando a gente entra, a gente consegue sentir essa paz, esse amor e esse carinho que a gente recebe desse plano maior que prepara antes da gente, às vezes até pensar de vir aqui, eles preparam a casa para todos que vêm, sabendo do momento no qual vamos chegar, cada qual com a sua necessidade, né, cada qual com a sua busca e sua procura, né, e nos encontramos aqui mais uma vez hoje, tá? Dar os recadinhos de sempre, né, que nós damos a casa com seus trabalhos, né, a casa funciona todos os dias, vocês podem, né, verificar ali nos quadros, tá? A exceção da sexta-feira, que tem um trabalho de dependência química, que é um trabalho super importante que é feito. Então quem conhecer alguém com essa necessidade, toda sexta-feira, a partir das 20 horas, né, existe o trabalho para os dependentes químicos e seus familiares. Tá? A exceção, todos os dias a casa tem palestra e alguns dias horários distintos. Tá? Saber da importância também do plantão de atendimento, quem quiser chegar meia hora antes da palestra, né, o plantão, atendimento fraterno, plantão, né, conhecido como muitos nomes, para conversar um pouquinho, né, saber que tipo de passe que a gente precisa receber, né, se precisar receber o passe, né, orientação, conhecer um pouco mais da casa, né, poder conversar um pouco mais sobre algumas questões aí que nos acometem, né, então é importante também, né, para conhecer um pouco mais e nos conhecer um pouco mais. Tá? E a casa tem os trabalhos sociais que são importantes, né, esse mês a gente tem, né, todo mês, são agora quase 80 famílias aí que estão sendo assistidas. Então é importante e precisa, né, sempre, né, dessa ajuda, do carinho, quem puder, e a necessidade, né, do trabalho. Quem quiser vir conhecer, é sempre o segundo sábado de cada mês, né, a partir das 9 horas, 7 horas da manhã já tem um pessoal aí na porta. Então a gente está precisando de leite em pó, arroz, óleo e açúcar, são as necessidades mais importantes desse mês, né, ainda mais com essa crise aí que está, né, acontecendo. Mas a gente não pode parar, né, nunca, com alguns trabalhos que são super importantes para algumas pessoas que precisam às vezes muito mais do que nós. Tá? Então fica aí, né, a necessidade desse momento. Tá? E os outros trabalhos sociais da casa, o trabalho dos lanches que é feito todo sábado, quem quiser conhecer, 18 horas a gente sai daqui para entregar os lanchinhos nas ruas. Tá? Então participar do plantão, conversar e conhecer os outros trabalhos. Tá? O curso de quarta-feira também é importante, começou para quem quiser estudar. Então é isso, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais, né, como eu disse, passar no plantão, conversar, né, sobre tantos trabalhos que essa pequena casa realiza, e são esses trabalhos que a gente pode, através deles, fora a palestra que é realizada no dia de hoje, a gente conseguir se fortalecer, nos orientar, porque através do trabalho a gente cura muitas questões dentro do nosso coração. E pedindo ajuda a Deus, e mais essa tarde de hoje, a gente vai aqui nesse momento, agradecendo a Deus a oportunidade e o momento de estarmos aqui, de conseguirmos chegar até aqui, e pedimos força, orientação, que possamos, através do nosso trabalho, do nosso esforço, e com a ajuda, logicamente, desse plano maior, aquilo que necessitamos, aquilo que desejamos, dentro do bem, no caminho do bem. Então, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, por estar aqui entre amigos e reencontrar amigos nessa tarde de hoje. Obrigado, Pai, graças a Deus. O Caetano vai conversar com a gente hoje. Seja bem-vindo, Caetano. Obrigado. Boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja em cada coração, e que essa luz que já está brilhando sobre todos nós continue com essa intensidade, né? Aliviando um pouco as nossas organizações, os nossos veículos de manifestação do peso normal que carregamos, né? Que vamos angariando. E esses momentos aqui servem justamente para isso, para fazer essa higiene psicomental, física também, aliviando um pouco as nossas necessidades, né? Agradecer ao Pai por essa oportunidade, abraçar todos aqueles que nos acompanham pela internet, né? Alguns nos acompanham pela rede. Muito boa tarde a todos.
E é sempre uma oportunidade muito importante estarmos aqui reunidos para meditar e discutir questões que são fundamentais, importantes, para nós redirecionarmos ou nos reprogramarmos a nossa vida, a nossa caminhada, porque esta é a grande tarefa. Nós estamos aqui em reprogramação, em aprendizagem, né? Nós já conseguimos, de alguma forma, entender isso, que esse mundo é uma escola, uma bendita escola preparada pelo nosso Pai, que é todo misericórdia e bondade para com os seus filhos. E por isso não abandona nenhum deles. E cada reencarnação é uma nova oportunidade, né? Cada reencarnação é uma nova oportunidade de nós avançarmos um pouquinho no aprendizado, né? Que não é pouco, nós temos muita coisa que aprender, né? Afinal de contas, nós estamos condenados a sermos deuses, não é isso que Jesus nos disse? Vós sois deuses. Só que precisamos trabalhar para desenvolver esses potenciais, né? É na luta, é nos embates, é em cada reencarnação que nós vamos executando essa tarefa e nos tornando cada vez mais fortes. Muito bem, o texto de hoje para a nossa meditação vem lá da redação do Momento Espírita e é com base no texto Ser Feliz, uma preocupação nossa, quem que não quer ser feliz, né? O texto é de Maria da Graça Mendonça e a pergunta é: com quem está a sua felicidade? Uma pergunta, faz sentido isso? Com quem está a minha felicidade? Com quem está a sua felicidade? Ela está perguntando aqui. Por quê? Ela começa o texto. Deve ter uma razão porque ela faz a pergunta, né? Com quem está a sua felicidade? Quando passamos a vida inteira, quantos de nós passamos a vida inteira colocando a nossa felicidade nas mãos ou nos ombros dos outros? Quantos deixamos de viver a vida com a intensidade que ela nos pede por declinarmos de nós mesmos? Quantos nos apresentamos tristes por acharmos que os demais não nos deixam viver com a alegria que dizemos desejar? Não paramos para refletir que a nossa vida é de nossa responsabilidade. É interessante, né? Já chega realmente já respondendo, com quem está a sua felicidade? Meu filho, com você mesmo, querido. Está nas suas mãos, não é isso? Nós somos seres individuais, temos tarefas individuais. O máximo que nós podemos fazer é compartilhar a nossa vida, né? Compartilhar a nossa felicidade, felicidade que nós vamos construir. Jamais delegar essa tarefa para ninguém, porque ninguém pode fazer isso por você. E nós estamos já muito viciados em terceirizar essa tarefa, a busca da vida. Todos nós queremos ser felizes, só que nós achamos que essa felicidade virá de fora, de algum ponto, né? E nós estamos profundamente enganados pensando assim, porque a felicidade verdadeira vem de dentro, é construída a partir do nosso interior. Então não depende de ninguém, depende só de nós mesmos, tá? Agora, repetindo, nós queremos terceirizar sempre. Jogamos para o amigo, para o nosso cônjuge, para a nossa esposa, para o padre, para o pastor, ou qualquer um. E é isso que nós, agora, com o advento do Espiritismo, com as novas lições mais esclarecedoras, trazidas pelos nossos irmãos espirituais superiores, nós estamos aprendendo que essa responsabilidade é intransferível. É intransferível. Tá? E nós temos que aprender isso rápido, se nós realmente queremos ser felizes. A felicidade verdadeira se constrói em nosso interior. E aí, a partir daí, sim, ela se irradia para todos aqueles que estão ao seu redor, num processo de compartilhar, não mais de cobrar. Aí ela continua dizendo assim, ó, que não nos dispomos a construir em nós aquilo que desejamos. Não nos conhecemos devidamente, ou não nos enxergamos com as possibilidades que temos introjetadas em nosso ser. E isso aqui é verdade. É mais isso daqui, é a ignorância. Nós somos tão ignorantes que não sabemos das nossas possibilidades. Não sabíamos e continuamos desconfiando ainda que somos seres divinos, que somos criaturas divinas, que foi Deus que nos criou, a fonte da vida, e que somos inteligência. O Pai é a inteligência suprema. E nós somos inteligências também, filhas desse Pai. Somos partículas divinas.
Só que nós temos que trabalhar e desenvolver nossas potencialidades. É isso que agora nós estamos descobrindo, né? Por isso que dizemos que a responsabilidade é nossa. E nós agíamos daquela forma no passado, cobrando das pessoas ou das instituições ou de quem quer que fosse a nossa felicidade, em função dessa ignorância. Porque não sabíamos que nós também somos deuses. E que nós temos que nos tornarmos deuses. E para nos tornarmos deuses, temos que desenvolver os nossos potenciais. Sem delegar para ninguém. Cada um tem que fazer essa tarefa. Aí no máximo que nós podemos fazer é compartilhar. Né? Então ele finaliza dizendo que esquecemos ou ignoramos, que eu acho que é mais isso, ignoramos, que somos senhores de nossos destinos. Olha que bacana. Nós somos os donos e os senhores do nosso destino. E é por isso que sempre a doutrina rebate aqui, vocês já ouviram muito nas palestras e nos textos, que nós temos uma coisa chamada liberdade, ou livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade de arbitrar, a liberdade de decidir o que fazer com a sua própria vida. Concedida por quem? Pelo Pai, não é isso? Ele concedeu a vida. Estamos vivos, existimos pela vontade do Pai. Só que Ele nos dá a liberdade. Por quê? Porque Ele quer que nos transformemos em deuses, né? Seres absolutos de nossos destinos e da nossa existência. Esse é o nosso papel. Essa é a verdade que nós vivíamos fugindo. E hoje já não podemos fugir mais. Porque o tempo está acabando, né? Segundo aí os dias, o tempo está acabando. Nós tínhamos um tempo para aprender isso, para assumir essas responsabilidades, aceitar as lições, fazer as lições, não aceitar, porque não adianta ir na escola aceitar, achar bonitas as lições e não fazer as lições, né? Pois é, chegar em casa e jogar bola, ir ao cinema e esquecer as lições. Não funciona assim. Aqui também. Não adianta nada a gente aceitar Deus, aceitar Jesus como nosso mestre, aceitarmos que realmente existe uma direção e não fazermos as tarefas que nós temos que fazer. Não adianta nada. Nós vamos ficar rodando várias encarnações, porque isso é uma lei, né? Nós vamos ficar aqui encarnações e encarnações e encarnações sem avançar. E é preciso avançar, mas tudo tem um tempo, tem um ciclo. E esse ciclo está terminando. Esquecemos ou ignoramos, de novo, que trazemos em nós as sementes de todos os valores que necessitamos desenvolver para sermos felizes. Nós já estamos com tudo que precisamos para ser felizes. Precisamos desenvolver isso com um pouco de boa vontade, ou seja, precisa ação, né, gente? Precisa boa vontade e ação. Não confiamos nas palavras do Mestre Jesus quando declarou que somos filhos de Deus. Não valorizamos as afirmações do Mestre de que somos luz. Realmente, Jesus veio há 2000 anos. Quando ele disse isso, e ele vinha dizendo isso, que nós éramos luz, que éramos filhos de um Pai amoroso e único, o que nós fizemos com ele? Pregamos numa cruz, né? E taxamos de louco e pronto. Não íamos. É isso que nós fizemos. Até hoje, Jesus ainda é incompreendido, né? A gente não aceita, a gente acha o evangelho muito bonito para ficar na nossa cabeceira ali. As capas são bem elaboradas, às vezes, né? Muito bonitinhas, é um livro bacana. Para ficar ali na nossa cabeceira, mas não indignamos realmente a pegar aquele livro e estudar. Não somente ler, às vezes também, às vezes com um pouco de boa vontade, de esforço, a gente dá uma lida, né? A gente lê, bacana isso aqui. Isso aqui eu não entendi muito bem, mas depois uma hora eu entendo. Não busca entender realmente, estudar. Ali realmente tem lições primordiais para a nossa libertação e com a libertação a gente concretiza o que nós estamos buscando, que é a felicidade. Muito bem, mas vamos seguir aqui. Temos adormecido, isso realmente é verdade, 18 séculos de adormecimento, né? Temos adormecido em nosso íntimo o germe de todas as virtudes. E só depende de nós permitirmos que desabroche. Só depende de nós, tá vendo? Reafirmando sempre. Depende de ninguém. Não é o padre, não é o pastor, não é o pai de santo, não é o orador espírita, não são os passes. É você que tem que fazer essa tarefa. Quando você colocar isso e acreditar nisso, tudo se resolve. Por você mesmo. É lógico que vir a casa, receber os passes, ouvir as palestras, ir a um templo religioso, respeitá-lo, ouvir o que tem de bom, claro que só vai acrescentar, só vai lhe fazer bem. Mas você tem que se dispor a querer realmente descobrir o que você é, né? Qual é o seu papel,
nessa vida, nesse palco, né? Ou seja, o de um aprendiz, né? É só que é você que tem que fazer as lições. Não há como transferir para outro. Quando alguém perguntou a Manuela, um personagem aqui, né? Quando alguém perguntou a Manuela se seu marido a fazia feliz, ela respondeu de forma negativa. O marido, presente, corou e desejou sumir da presença dos demais. Aquela historinha que a gente faz, né? A gente fala, você faz a Manuela feliz, né? Mas logo ela completou sua resposta dizendo que fazia questão que sua felicidade não pesasse a ninguém. Olha que interessante. Eu colocar esse peso nas costas de alguém. Não, você é o responsável. A gente faz isso, a gente casa com a pessoa, namora na casa, e coloca, você tenha essa tarefa de me fazer feliz, hein, meu? É lá, não é assim que ele fala. É um engano. Então, olha aqui que ela falou, ela não queria que a felicidade não pesasse a ninguém. Agora, nós, como somos egoístas, né, a gente coloca, a gente transfere, né, quer terceirizar logo isso, quer achar alguém para terceirizar, né? Se você não é feliz, nunca a responsabilidade minha, é de alguém. Eu tenho que achar alguém para colocar a culpa, a carregar esse fardo para mim, na verdade. É muito mais fácil, não é verdade? Vocês concordam comigo? Não é facinho? Ok. Só que isso não me leva a nada. Uma hora eu vou ter que me encarar frente a frente, né? Uma hora chega esse momento de eu descobrir que realmente a felicidade só dependia de mim e eu não tenho feito nada, não tenho colaborado em nada para que isso acontecesse. Muito bem. Ela continua dizendo, justificando a sua resposta, né? Que ela era dona dessa possibilidade, né? De ser feliz. E que somente ela poderia se fazer feliz ou infeliz. Somente ela. E é o que realmente acontece. Somente nós temos essa capacidade. Todos ficaram na expectativa do prosseguimento das ideias. E ela continuou. Tranquilamente, ela explicou que a decisão de ser ou não ser feliz cabe a cada um de nós. Posso ser feliz, dizia, mesmo não aceitando de forma plena as ideias de meu marido, meu patrão ou meu filho, mesmo que eles contrariem a minha vontade. Tá vendo? Então já vai dando dicas, né? Que nem sempre os nossos pensamentos serão correspondidos na mesma medida pelos nossos irmãos, mas isso não tem a ver com a minha felicidade. Tem a ver com compartilhamento, né? Olha aí. E depois a gente vai descobrir que o que a gente precisa mesmo é aprender a compartilhar, não é isso? O que impede que a gente compartilhe com tranquilidade? Egoísmo, orgulho bobo, né? O orgulho que é filho do egoísmo, não é isso? Orgulho que faz a gente ficar disputando ideias em vez de compartilhar as ideias fraternalmente. Muito bem, mas vamos lá. Continua ela aqui, ó. Se minha felicidade dependesse dos outros, eu teria sérios problemas. Porque tudo muda. Tudo muda. Esse mundo sabe que é um mundo de impermanência, né? É um mundo impermanente, tudo muda. Então ela coloca aqui, ó. As pessoas mudam, o clima muda, o chefe, a saúde, tudo muda. Nada é constante. Como é que eu vou colocar minha felicidade nisso, né? Por isso, assumi a atitude de não depender do humor ou da boa vontade dos demais para me sentir feliz. Felicidade é uma construção que fazemos de dentro para fora. Vai, de dentro para fora. E não é fácil. Por que a gente foge dessa tarefa? Porque não é fácil. Todo mundo fala que não é fácil, né? É difícil. Claro, você está lutando com você mesmo. Não tem que lutar com ninguém, é uma luta íntima, né? Aquela que o Paulo dizia, o bom combate, é um combate dentro de você mesmo e realmente ele não é muito fácil ser travado. Tem que ser encarado com muita seriedade, como fazia lá Santo Agostinho, né? Anotando e comparando o quanto ele tinha avançado todos os dias. Então exige disposição, né? Exige coragem, principalmente. Então não é fácil, mas precisa ser feito, né? Daí, continua ela aqui. Se desejo ser feliz, olha só que interessante, a conclusão dela. Se desejo ser feliz, devo começar me sentindo feliz interiormente comigo mesma. Olha que interessante, né? Então muita gente diz que a felicidade é um estado de espírito, né?
E está correto. Porque nós somos espíritos ou não? Vocês duvidam disso? Que nós somos espíritos? Né? Estamos encarnados no momento, mas somos espíritos. E é o nosso estado que determina se somos felizes ou infelizes, não é isso? Os nossos irmãos superiores ensinam isso a todo instante. É só isso que eles ensinam. Que nossas ações, nossas atitudes refletem a nossa condição interior. E é ela que vai nos... Aqueles que estão nos assistindo, nos vendo, é que vai nos dizer se nós somos felizes ou infelizes. Como é importante, ela já caminha aqui para os finalmente, né? Como é importante buscarmos raciocinar sobre as realidades e as necessidades de nossa vida. Olha aí, como é importante buscarmos raciocinar, olha bem. Raciocinar é pensar racionalmente, não emocionalmente. Quer dizer, ou seja, racionalizar, colocar as coisas numa perspectiva racional, da razão, o que realmente importa. Não aquilo que eu desejo ou aquilo que o meu emocional está pedindo, né? Mas a razão, o que é que tem que ser feito. Então, como é importante buscarmos racionar sobre as realidades e necessidades de nossa vida. Somos seres individuais e, portanto, não nascemos associados a ninguém. Olha que interessante. Apesar de ter alguém que defende aí as almas gêmeas, né? Eu ouvi falar, o mito das almas gêmeas, as almas iguais, as laranjas metade, as caras metade. Só existe realmente as nossas fantasias, né? Nós queremos achar, né, caras metades, pessoas que realmente façam todas as nossas vontades, atendam todos os nossos anseios. É só isso, é egoísmo de novo, né? Só egoísmo puro. Nós queremos ser sempre assistidos, servidos, né? E é por isso que esse menino aqui, Jesus, dizia: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é isso que ele pede de nós outros, nos colocarmos nessa perspectiva, aqueles que estão aqui para também servir, né? E só assim a gente pode pensar realmente em compartilhar. Bom, mesmo quando somos gêmeos idênticos, podemos aparentar similitudes do corpo físico, mas somos espíritos únicos. Então nem os gêmeos univitelinos, que são chamados assim, né? Não tem nada a ver um com o outro. E as pessoas se assustam com essa condição, né? Poxa, são uma cara do outro, mas não tem nada a ver um com o outro. Claro, são espíritos diferentes, não é isso? São inteligências diferentes, com experiências diferentes, né? Porque o que nos faz, o que nos determina, o que nos caracteriza é a nossa experiência, né? Uns são mais experientes, outros são menos experientes, né? Outros têm experiência nessa linha, outros nessa linha, e é isso que nos diferencia, por isso que nós somos únicos. Não há experiências iguais. Nossas caminhadas são totalmente diferentes. Cada um de nós caminha sob as instruções de seu livre-arbítrio, o que determina escolhas, caminhos, disposições próprias. Livre-arbítrio é isso, né? Você escolhe. É lógico, você responde pelas suas escolhas, claro. A lei de ação e reação, outra lei importante que nós temos que observar. Aprender a estudar. É lógico, né? Senão não teria sentido. Para que teríamos liberdade? Se não fosse para a gente aprender com essa liberdade. Pois é, não vamos esquecer que tudo na criação é perfeito. Deus é perfeito, né? E só Ele é perfeito. Nós somos todos espíritos, por mais avançados que sejamos, somos relativos. Somos os construtores de nossa felicidade ou infelicidade, dependendo das escolhas que fazemos a cada segundo. Olha só, a cada segundo. E é bom lembrar isso, porque nós estamos... como nós temos pensamento contínuo, né? Nós estamos... E pensamento é ação. Embora a gente não perceba isso, pensamento é ação. Nós realmente, como não paramos de pensar... Vocês perceberam que é impossível parar de pensar? É como parar de respirar, né? A gente não fica mais que um minuto sem respirar. Sem pensar, a gente não fica nem um minuto. Então, nós estamos realmente criando pensamentos e ações a cada segundo. E sobre esses pensamentos é que nós somos responsáveis também. Que tudo que se cria nesse mundo, tudo que nós fazemos, ações e atitudes, são pensadas primeiro. Primeiro são elaboradas no campo mental, e depois elas se materializam. Por isso que é bom a gente estudar e meditar, porque isso está sendo feito automaticamente, né?
está tudo no automático e nós não vamos percebendo, né? Por isso que nós temos que perceber que nós somos seres pensantes e observar o que estamos pensando. O que nós estamos pensando. Qual é o teor? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? O que os meus pensamentos geram? Quais atitudes eu tomo baseado nos meus pensamentos? Que são únicos, hein? Estou pensando sozinho? Essa é outra questão com os amigos. Será que alguém está compartilhando com os meus pensamentos, né? Muito bem. Será que sou o dono dos meus pensamentos? Então são coisas que nós temos que ir aprendendo aos poucos. E aos poucos ir construindo isso que nós chamamos de felicidade. Por isso, sejamos felizes, mesmo que faça calor, como é hoje, né? O calor danado. Mesmo que estejamos doentes. Difícil, né? Mas como é que eu vou ficar feliz? A doença, né? Daria uma outra palestra, mas a doença é a nossa professora, né? Nos alerta de muitas coisas. Nos corrige, rota. Mesmo que não tenhamos dinheiro, aí não dá, né? Oh, meu Deus. Mesmo que não tenhamos dinheiro, mesmo que alguém tenha nos machucado, mesmo que alguém não nos ame ou não nos dê valor. Tá vendo? Tudo coisas que vêm de fora. Não vamos importar com isso. Isso não determina felicidade para ninguém. Determina outras coisas. São outros avisos para tomar providências. Mas não são determinantes na questão de sermos felizes ou não. Podemos ser felizes com tudo isso. Veja o nosso grande Chico, né? Que sempre teve problema, nunca teve dinheiro. Desde criança sempre, né? Sofrendo uma assistenta rigorosa da sua madrasta. Nunca teve saúde perfeita, né? Sempre combatendo alguma coisa. Tinha uma catarata que o perseguia já, que no final quase deixou cego mesmo, praticamente, né? Então, olha só, e ele despertar seu Chico, e quando perguntaram para ele se ele era feliz, ele dizia que plenamente, né? Plenamente. Então, queridos, esses nossos irmãos que já caminharam, estão à nossa frente, vão demonstrando, por exemplos, como nós temos que proceder. Ou seja, se nós não conseguimos fazer isso porque não temos musculatura para tal, mas nós temos que pelo menos tentar reclamar menos. Se nós já reclamarmos menos, já está bom, né? Já está bom, porque nós estamos no caminho, né? E aos poucos nós vamos adquirindo essa musculatura espiritual necessária para realmente enfrentar as dificuldades atuais. E não só as dificuldades, mas também com os obstáculos, sem reclamar em demasia, reclamando pouco, né? E procurando checar, e esse é o verdadeiro trabalho que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender com essas dificuldades? O que elas estão querendo me dizer, né? Essa mensagem que está vindo com as doenças, com as dificuldades, o que estão me dizendo? Muitas vezes estão nos dizendo muita coisa, né? E nós não estamos prestando atenção e perdemos grandes oportunidades. E aí ele termina esse texto dizendo assim, ó: ser feliz só depende de nós, de cada um de nós. Olha aqui, então tá fácil, né? Então vocês falam, agora tá fácil, só depende de mim, então tá bom, deixa comigo, né? A bola está comigo, ok. E é isso, nós já estamos no caminho, já estamos estudando o Evangelho, já estamos buscando de vez em quando a casa espírita para nos reunirmos com outros irmãos, trocar ideias, agora não impor mais ideias, olha só que interessante. Não impor ideias, mas trocar ideias, né? Olha aí, já estamos avançando, né? Verificar outras possibilidades, né? Fazer um exame de consciência da nossa conduta, aceitar que às vezes algum obstáculo, alguma dificuldade realmente são professores e não inimigos. Olha que interessante. Se nós observarmos e pararmos para pensar, já estamos dando alguns passos, né, na direção que os nossos irmãos superiores estão solicitando, abrindo nossas mentes. Porque eles estão nos avisando que esta vida aqui é temporária, né? Não é definitiva. E isso foi uma das grandes verdades que Jesus já trouxe há 2000 anos, que a gente não pôde entender naquele momento, mas que hoje nós já estamos com maiores conhecimentos e já estamos quase querendo aceitar que realmente seja assim, não é isso? Que realmente aqui é um período, e que esse período é importante, mas não é o mais importante. Ele é importante por quê? Porque determina o futuro, os meus próximos passos.
Nesse sentido é importante. O que nós estivermos fazendo aqui, em termos positivos, serão de grande valia, não só para a nossa vida no plano espiritual, que é a nossa pátria de origem, mas como para as futuras reencarnações. Então é só nesse sentido que realmente faz sentido o discurso do Evangelho. Porque senão não faria nenhum sentido, não é isso? Praticar o bem. Não querer para o meu irmão o que eu não quero para mim, para fazer sentido tem que ser assim, tem que servir para alguma coisa. E serve para quê? Para o nosso próprio progresso e para a nossa própria felicidade. Essa é a construção aqui que nós estamos tentando construir. Então, é um programa muito simples, que de tão simples a gente não acredita. A gente não acredita que seja só isso. Por quê? Porque as filosofias e religiões, elas tendem a enfeitar um pouco, né? Colocar umas florzinhas em tudo, para nos cativar, para nós seguir certas filosofias, certas religiões, mas eles nos esclarecem que o verdadeiro caminho é simples. É muito simples, como Jesus nos disse. Não precisa florear, não precisa enfeitar, e sim realmente ter uma vida simples, o mais simples possível, sem criar necessidades desnecessárias para a nossa vida. E às vezes nós somos infelizes por quê? Olha a fonte da nossa infelicidade, porque nós criamos falsas necessidades, não é isso? Isso aí os psicólogos já estão a exaustão falando em seus textos, esse tipo da nossa sociedade altamente consumista, altamente egoísta, altamente materialista, e que fica criando necessidades para as mentes, necessidades falsas, né? E aí sim, entramos numa corrida desesperadora, em que nós ficamos correndo sempre, né, atrás de coisas e coisas e coisas, e sempre tem uma coisa para alcançar, e nunca alcançamos, e cria uma certa ansiedade e desespero nos espíritos. Eu vou falar em espíritos, não vou nem em pessoas, mas nos espíritos, desses 7 bilhões de espíritos encarnados nesse planetinha nosso planeta azul, né? E cria falsas o quê? Falsas necessidades. As falsas necessidades e falsas ambições e ilusões levam o quê? A infelicidades. Porque muitos realmente não conseguem atender todo esse nível de exigência da sociedade moderna para que estabeleceu padrões de felicidade, não é isso? São padrões inatingíveis. E outro, grandes ilusões, né? Se a gente for pensar bem, hoje nós estamos pensando bem, são grandes ilusões, tá? O que importa mesmo, o maior bem que nós temos, eles estão nos repetindo isso com frequência, o maior bem que nós temos é o outro, é o semelhante. É isso que nós temos, o maior bem. E todo o bem que nós fizemos ao nosso semelhante reverterá para nós automaticamente, sem precisar pedir nada, né? Em forma de saúde, bem-estar, como bem lembrou aqui o Daniel, o trabalho em prol do semelhante é um dos melhores remédios contra a infelicidade, contra as depressões, contra as faltas de sentido da vida, contra os vazios existenciais. Esse é o melhor remédio, trabalho. Vai fazer algum trabalho que você vai se sentir realmente importante na vida e será, com certeza, muito mais feliz. Essa é a felicidade real, né, que vem de dentro. Muita paz a todos. Espero que realmente esse texto e as nossas complementações tenham servido para que meus irmãos meditem um pouco mais nessa questão da felicidade. Muita paz a todos. Estão plenamente felizes, Daniel. Exatamente, cara. Que bom aí, ó. Que ótimo. Mas é isso aí, tá certo. Eles estão sentindo. Alguém quer complementar? Fica à vontade, gente. Aqui nós estamos entre irmãos, tá? Então, é que a gente vê muito hoje em dia, né, pela vivência da gente, que, como você falou, a gente põe a felicidade no companheiro, né? Se ele tiver comigo, eu vou ser feliz. E se ele nos faltar, o que eu faço com a minha vida, né? Então a gente precisa começar a aprender a viver a nossa vida como criaturas individuais, né? Nós somos individualidades. Nós estamos caminhando com a criatura, caminhando com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, mas nós estamos, né, hoje como espíritos individuais, né? Então a gente precisa aprender a viver essa individualidade e ser feliz por si, pelas nossas
ações, pelos nossos compromissos com a vida. Então eu vou ser feliz sempre. Então não importa se eu não tê-lo mais amanhã, ou se Deus, né, fazer a vida da gente modificar, a gente tem que ser feliz pela gente mesmo. Essa aqui é a felicidade nossa, né, somente nossa. Exatamente, independente. E isso é comum ver nos casais, né, na vida afetiva, que realmente é importantíssimo, né? Nós somos espíritos de relação, temos que perpetuar a espécie. Qual é a forma? A gente se une, né? E aí nós ficamos achando que não somos donos um do outro, né? E que o outro, nos unimos ao outro para que o outro nos faça feliz. Quer dizer, isso é um conceito muito furado. Nós nos unimos ao outro para compartilhar, como bem está dizendo a Sandra. Nós temos um projeto, nós vamos compartilhar esse projeto e vamos ser felizes juntos, né? Nas nossas ações. Né? Esse que é o projeto. Não eu achar que o meu companheiro é responsável pela minha felicidade. Isso não existe, né? E como ela bem disse, nós todos aqui estamos de passagem. E se ele for ter a graça de ser chamado antes? Né? Ser retirado da prisão antes? Você vai ter que seguir. E feliz porque o seu parceiro, que você amava tanto e compartilhava tanto, foi chamado para a pátria espiritual de retorno antes de você. Quer dizer, o mérito dele foi maior que o seu, porque você ainda tem coisas para ficar aqui na prisão. Isso aqui é uma prisão, né? Você teve que ficar aqui. E ele não, ele já cumpriu a sua parte, já conseguiu a liberdade. O regresso à pátria espiritual, onde ele vai se refrigerar, vai se retemperar e vai continuar trabalhando. Então, são coisas internas que realmente criam felicidade. Vocês estão entendendo? Está tudo aqui, ó. Não está fora de nós. Está aqui. Se nós pensarmos assim, que, por exemplo, a ida de um companheiro nosso para o plano espiritual não é nenhuma tragédia, e que ele, muito pelo contrário, teve a felicidade de sair desse mundo em prol das pessoas mais cedo, né, do que eu, aí você fica bem, continua vibrando por ele, né, e você continua tocando a sua vida normalmente. Pois não, companheiro? Idolatria assim da criatura, que a gente deve não idolatrar a criatura, mas o Criador, que é idolatrar ele como Deus de fato verdadeiro e a nossa criação de fato, e adorar ele. Perfeito. Olha, tá, completa. Agora, a pessoa quando falece, você vive com uma pessoa há muitos anos, a pessoa, o seu cônjuge que morre, a pessoa que Isso. convive. Aí você fica desesperado, quer se matar, você quer fazer coisas, Que não deve. perder a vida, achar que você acaba. Isso é idolatrar, é um erro, não é? Você idolatrar, você tem que, eu acredito que você deveria orar pela pessoa, se comover, sim, chorar, falar, poxa vida, mas se comover, orar pelaquela pessoa, que Deus ilumine o caminho dela, que ela possa ser, estou comovido realmente pela experiência que eu passei agora. Acabou minha vida porque ela morreu. Né? Exatamente. Idolatrar a criatura, é um erro, né? É exatamente isso que estamos falando, companheiro. Entendeu? Isso é na verdade, egoísmo, tá? Egoísmo, né? Sim. Sim, exato. Porque a morte não existe, querido. É isso que nós aprendemos com a doutrina espírita, e Jesus nos ensinou há 2000 anos já. A morte não existe. O que existe é vida. Tudo é vida. Então, se aquele que morre, que para nós morreu, não, ele passou para um outro estágio de vida muito mais avançado do que o nosso. Tá? Então, fiquemos realmente felizes por ele, porque ele está se livrando da prisão antes de nós, ok? E lamentar seria um ato de egoísmo, né? Queria que ficasse preso aqui conosco até o final da nossa... Exatamente, faz mal, tá? Final do nosso... Oh, meu Deus, como é que a gente está preso? A nossa missão, vai, ok? Então, fiquemos tranquilos, porque Deus é Pai, Deus é bondade, Deus é misericórdia, nunca é carrasco, perfeito? E cabe a nós construir a nossa felicidade. Grande Léo. É que você falou assim que a Terra é uma prisão, né? Depende do ponto de vista, né? Porque, na verdade, eu acho que ela é uma grande escola. Sim. E é uma oportunidade de você provar aquilo que você aprendeu no plano espiritual. Né? Exatamente. As dificuldades que a vida nos coloca, da maneira que nós encararmos ela, ou ela se torna uma prisão, ou ela se torna uma escola. Exatamente. Né? E o que Jesus disse é justamente nesse sentido, quando ele falou,
meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendi de mim que sou puro e manso de coração, né? Humilde de coração. Então, quando nós tivermos a humildade na vida, né? de viver, Simples. as coisas elas se tornam realmente externas, né? Você acaba se concentrando em você, né? A busca pela perfeição espiritual, ela é uma busca interior. Então, quanto mais você assimila isso para si, mais a vida fica fácil. E quanto mais você assimila, mais você vê sua insignificância perante a vida, né? Perante a imensidade da vida, seja no universo, seja das eternas e inúmeras reencarnações. Exatamente isso. Então você vai se pondo no lugar. E uma coisa que ajuda muito, que você falou, é a doença, né? A doença, ela te ensina a essencialidade da vida. Exatamente. Quando você tira aquilo que é mais importante, que é a saúde do seu veículo físico, e aí, em decorrência, tudo se altera na sua vida, porque o seu veículo está com problema, é um convite muito forte para você se olhar e se disciplinar e se transformar. Exatamente. Porque se você lutar contra isso dentro de você, é imediatamente o ponto imediato de fontes de aflição. Conflitos. E aflição. Exatamente. Porque você imediatamente está se lutando contra o seu veículo, que é o que de mais imediato tem na sua vida. Exatamente. Né? Basta machucar uma mão que você vai entender. Né? Exatamente. É isso aí. Perfeito. Obrigado, Léo. Temos duas perguntas aí dos amigos da internet, né? A primeira é do José, de São Paulo, né? Ele faz a seguinte colocação: você concorda que precisamos dos outros para ser feliz? Sem minha companheira, eu não seria feliz completamente. Sempre me sentiria faltando algo. Concordo no sentido de compartilhamento. Compartilhar, ok. Porque nós somos seres que vivemos em sociedade, e como eu disse, o outro é o nosso maior bem. Então, se eu é como colocar nessa perspectiva, se eu encarar que a felicidade está no compartilhamento, ok. Agora, não responsabilizar o meu parceiro pela minha felicidade, pela construção da minha felicidade. Não. É no compartilhamento. Beleza. E a outra é do Lourenço. Lourenço, Lourenço, como é que você está, meu velho? Está sempre mandando um acompanhando abraço para todos aí, né? E ele fez um comentário, né? Pode parecer estranho, mas estamos todo o tempo com a felicidade e não nos damos muita importância. Exato. Agora, por exemplo, estou comentando durante a sua palestra e me sinto tão feliz. A amizade que nutrimos vai além de uma boa tarde, mas de saudades de gratidão que carregamos conosco. Somos artífices de nós mesmos e felizes por nós mesmos. Olha que bacana, lindo, lindo. Obrigado, Lourenço. Realmente, Lourenço sempre muito oportuno nas intervenções, né? Mas é isso, querido, depende de nós mesma a felicidade. Vamos então seguir essa linha de raciocínio, buscarmos construir a felicidade em nós mesmos, combatendo o quê? Orgulho e egoísmo. Combata o orgulho e o egoísmo, que você realmente vai, como o Léo bem salientou, as coisas vão ficando menorzinho, vão diminuindo de importância, né? E o que vai crescendo de importância? A amizade, né? O carinho, a gentileza, isso vai realmente crescendo em importância. A importância do outro. Exatamente. Mais completo. Exato. Mais completo nos sentimos e mais distante das coisas, né, que são verdadeiras ilusões, não é verdade? Muito bem, eu fico aqui. Bacana o nosso bate-papo dessa tarde. Muito bem, acho que serviu para a gente fazer uma avaliação, né, uma meditação sobre esse tema. E eu espero que todos aproveitem, né, nesses dias da semana, nos demais dias da semana, para meditar nisso e achar outros textos que falem sobre a mesma questão, que tem outros autores falando, né, sobre outros ângulos, que eu acho importantíssimo, gente, essa questão de ficarmos bem com nós mesmos, tá? Em termos espirituais. Muita paz a todos, que Deus os fortaleça, Jesus ilumine os corações e as mentes dos meus irmãos para continuarem fazendo esse trabalho tão necessário para a nossa felicidade. Paz a todos. Vamos agora mais uma vez agradecendo, cerrando nossos olhos nessa tarde abençoada,
com esse sol abençoado, nessa terra, nesse planeta maravilhoso, nessa natureza que nos brinda todos os dias de nossas vidas com uma nova oportunidade, com um novo recomeço. Que conquistemos esse momento, esse espaço de perceber, de silenciar nosso coração, de acalmar nosso coração, respirando, inspirando, deixando adentrar o ar em nosso corpo, nessa máquina abençoada dada por Deus, para que possamos aprender e, acima de tudo, aqui nessa terra, que possamos aprender a amar, que possamos aprender a compreender-nos e compreender qualquer ser que encontre-se em nossa caminhada. Então, Senhor, elevemos nosso pensamento a Deus e vibremos amor, paz, tranquilidade a toda essa terra. Vibremos por aqueles que amamos, próximos a nós, que por muitas vezes o motivo de estarmos aqui. Mas lembremos que, acima de tudo, estamos aqui para o nosso fortalecimento e, através dele, do conhecimento e do trabalho, podemos ajudar aquele que amamos. Então, Senhor, agradecemos a oportunidade da vida de podermos acordar hoje, abrir os olhos e caminhar como espíritos livres que somos. Obrigado, Senhor, que possamos voltar em paz para nossas casas, que possamos levar o carinho, o amor aonde quer que estivermos. Graças a Deus. Vamos aguardar mais uns instantes. A gente vai para os passes, tá bem? A gente vai chamando aos pouquinhos.